Primeiro a gente tem que entender dois valores máximos que ele coloca em dois fundamentos muito importantes. Então o primeiro indicador, o preço sobre lucro, você pega o preço e divide sobre o lucro da ação. E você pode pegar o lucro total das ações e dividir pela quantidade das ações, que aí você sabe o lucro por ação. E aí você chega em um número, Brasil. E esse número tem que ser no máximo 15 na visão do Graham. Se ele tiver acima de 15, a ação já pode ser considerada cara. E aí até o velho Barça aqui no Brasil, ele falou muito sobre Magazine Luiza. Ele falou, nunca na vida vou investir em Magazine Luiza. Tá 200, 300, 510 vezes preço sobre lucro, por exemplo. Aí ele já exclui do bagulho. Então ele pode te ajudar também a já excluir um monte de ação que você nem quer olhar. E aí você consegue ser mais eficaz nas suas escolhas. E o segundo indicador é o preço sobre valor patrimonial. É a mesma coisa. Pega o valor patrimonial e divide pela quantidade de ações. Então você vai ter o preço sobre o valor patrimonial por ação. E aí você chega no número, Brasil, que também tem que ser menor do que 1,5 nesse caso. Se esse número der 1, é que a ação está no preço justo, maravilhoso, em relação ao patrimônio, em relação ao valor patrimonial dessa ação. E aí você já consegue, como eu falei para vocês, excluir um monte de ações. Então você olha o preço sobre lucro e depois olha o preço sobre valor patrimonial dessas ações. E por que é importante a gente entender que tem esses números máximos? Porque na fórmula de Graham agora vão utilizar esses números. Então é a raiz quadrada de 22,5. 22,5 é exatamente 15 vezes 1,5. Então são os valores máximos de ativos vezes o lucro por ação vezes valor patrimonial por ação. E aí você vai chegar em um número. Esse númerozinho vai ser teoricamente o preço da ação, quanto ela deveria valer. Então esse é o tal valor intrínseco de uma ação. E aí você compara esse preço aqui que deu com o preço atual e vê se a ação está cara ou barata, ou potenciais upsides que